A paz a todos, gente. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre Josué capítulo 4, né? Hoje é uma aula tranquila, tá? A gente vai ver o final da travessia. A gente lembra que a gente já viu que o rio se abriu. A gente viu que não foi pouca coisa, né? A gente normalmente subestima quando a gente vê que Deus abriu o rio Jordão. A gente pensa, Deus já abriu o mar, né? Que bobeira, abriu um rio, né? Mas a gente viu que não foi uma bobeira. O rio vinha vindo numa correnteza descendo, né? Ele vinha descendo numa correnteza do Mar da Galileia até ali o Mar Morto, né? Então não foi qualquer coisa, né? Então a gente viu que realmente foi algo sobrenatural, foi algo extraordinário, né? Então a correnteza que descia, né? Não tinha problema, porque ela já estava descendo, né? Mas a correnteza que vinha do Mar da Galileia foi presa, então a correnteza continuava vindo e ficou aquele montão preso como uma grande parede e aquela correnteza vindo do Mar da Galileia e parando ali, né? Que extraordinário, né? Então a gente viu que não foi qualquer coisa, foi algo extraordinário essa passagem pelo Rio Jordão, né? E a gente lembra que o Rio Jordão estava na sua cheia. Era um tempo de cheia e ele transbordava, né? Então ele estava já passando dos seus limites de rio e indo para fora, né? Igual a gente vê enchente hoje, né? Então o rio já tinha transbordado e estava para fora dos limites dele. Então a gente viu isso, viu que quando o sacerdote pisou, os sacerdotes que levavam a arca, eles pisaram naquela água que saía do rio. A água que estava transbordando, né, havia já enchido o rio e transbordava do rio. Quando eles pisaram nessa água que estava indo para fora do rio, o rio se abriu, né? Que extraordinário. Então a gente viu isso na aula passada, que houve esse evento extraordinário. Foi algo grandioso, gente, incrível, né? Então você imagina uma correnteza enorme vindo do Mar da Galileia num tempo de cheia, e fica um montão, uma parede enorme, né, descendo daquela correnteza, né, e a parte de baixo ficou normal, né, porque era a parte que descia para o Mar Morto. Então era algo extraordinário. E a gente vai ver que a manifestação de poder de Deus foi tão extraordinária, foi tão grande aqui, né, e era o que Deus tinha falado para Josué. Deus falou para Josué, Josué, é o seguinte, eu vou mostrar para todo mundo agora que eu sou com você como eu era com Moisés, para que todo mundo te respeite, né? Porque você vai levar esse povo para Canaã. Você vai colocar esse povo nas terras, né? Então eles têm que te respeitar, eles vão ter que te obedecer, né? Então Deus realmente faz esse extraordinário. E a gente vai ver que depois desse milagre aqui extraordinário, desse rio ter se aberto dessa forma, né? Esse povo vai respeitar Josué. Até o fim da vida de Josué, esse povo vai temer a Josué, porque eles vão ver que Josué é com Deus. Então eles não vão ousar mexer com Josué, porque Josué é íntimo de Deus. É nesse sentido, né? Extraordinário, muito legal. Então agora, gente, eu vou fazer a oração do dia, tá? E a gente começa a estudar, então, a Josué capítulo 4, tá bom? Então vou fazer a oração e a gente já estuda o capítulo do dia. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Pai, ouvindo a sua voz. Ai, meu Deus, como é boa a tua presença, como é boa a tua palavra, meu Deus, a tua palavra é doce, Senhor. Amém, meu Deus, obrigada. Meu Senhor, Pai, meu Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, Pai. Nos torna sensíveis à tua voz, Pai. Nos torna sensíveis à tua palavra, Pai. Se houver alguém aqui, meu Deus, que esteja endurecido diante de ti, que esteja desacreditado, Pai, que o seu Espírito Santo venha trabalhar nessa pessoa, que a sua palavra venha convencê-la sobre a tua verdade, Deus, a verdade que nos liberta em o nome de Jesus, Senhor. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, Pai, é Ele quem convence. É Ele quem nos consola, é Ele quem nos alegra, é Ele quem nos conforta, é Ele quem nos guia, Pai. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Meu Deus, que o Senhor proteja, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas, Pai. Cada uma dessas vidas envolvidas nesse projeto, nesse propósito, que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, proteja cada uma delas.
de cada ataque de Satanás, Pai, porque nós sabemos que o inferno está revoltado, Pai. Satanás não quer nos perder, mas nós somos teus, Deus. Nós queremos ser teus, Pai. Amém, Senhor. Nos fortalece, nos revigora, Pai. Nos reveste com a sua armadura, coloque em nós o seu capacete, para que nenhuma seta de Satanás venha entrar em nossa mente, para que nenhum toque do maligno se chegue até nós. Meu Deus, que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não sejamos atingidos. Porque a tua palavra diz isso, Pai. Não somos nós que declaramos por declarar, mas foi o Senhor quem disse isso, Pai. A tua palavra nos promete isso. Que o Senhor, meu Deus, nos pega pelas suas mãos. Que o Senhor nos coloca debaixo das suas asas e nos protege, Pai, de todo o mal. Nós sabemos que maior é aquele que conosco está, Pai. E nós glorificamos a Ti, nós louvamos a Teu nome, honramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai, que não seja o meu falar, mas que as suas palavras saiam da minha boca. Meu Deus, que o seu Espírito Santo me use em nome de Jesus para propagar a tua verdade, Pai. Amém. Coloca na minha boca um falar irresistível ao teu respeito, Senhor. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se apaixone, Pai, em nome de Jesus. Que cada uma dessas vidas se entregue a ti, Pai. Ah, meu Deus. Que venham a te amar, Pai, pelo menos, meu Deus, da forma como eu lhe amo, mas que eles venham a lhe amar ainda mais, Pai. Que eles venham a descobrir esse amor que eu descobri em ti, Pai. Um amor que supera qualquer obstáculo, que supera qualquer perda, que supera qualquer coisa, Pai. Amém. Meu Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos sendo alimentados da tua palavra. Obrigada, meu Deus, por mais um dia nos dar o pão, meu Deus. Obrigada, porque a tua palavra é o nosso pão, é o nosso alimento, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos revigore. Meu Deus, esse projeto, Pai, é teu. Que o Senhor abençoe esse projeto, Pai, em nome de Jesus. Que ele corra sem fronteiras, sem obstáculos, que a tua palavra, meu Deus, flua, corra, meu Deus, por todos os lugares, em nome de Jesus. E que mais e mais vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Porque essa obra é sua, Pai. Amém. Meu Deus, nós entregamos a Ti esse estudo, esse dia, Pai. Vem abrir, Pai. Vem abrir as nossas mentes. Venha nos abrir por completo. Venha acender em nós a chama, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, gente, no capítulo 4, a gente lembra, né? Esse povo... Amém, Rubens, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Então a gente lembra que esse povo, né, a paz do Senhor Jesus, entrou um pessoal no Meet, né, durante a oração, amém, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Então em Josué 4 é a continuação de Josué 3, né, em Josué 3 a gente lembra, começou aquele evento extraordinário da abertura do Rio Jordão. Esse povo já tinha muito o que esperar, né? Esse povo estava indo para as muralhas de Jericó, mas já viveram algo extraordinário naquele Rio Jordão. Como que eles iam desacreditar do que Deus vai fazer nas muralhas de Jericó, né? Não tem como. Então, eles já viveram algo incrível ali. Então, a gente lembra que eles atravessaram o Rio Jordão, né? Eles chegaram ali, sacerdotes com a arca na mão, à frente de todo o povo, quase 1000 metros, né? À frente do povo. E quando eles colocaram o pé naquela água que transbordava do rio, que era cheia, né? Tava enchente, né? No nosso linguajar de hoje, tava enchente ali. E eles colocaram a água ali no transbordo do rio, o rio se dividiu, né? E eis que a parte que descia continuou descendo para o Mar da Galileia e sumiu aos olhos, né? Mas a parte de cima, que vinha do norte, que vinha do Mar da Galileia, dava para ver pelos olhos, né? Porque se montou uma grande parede. Imagina, aquele Mar da Galileia jorrando a água com correnteza. Era uma grande correnteza nessa época, né? Primavera, época de colheita. E Deus segurou aquela correnteza, né? E ficou um montão de águas, uma grande parede ali, e a correnteza vindo lá do Mar da Galileia. Então deve ter sido extraordinário, né? Eles viram uma grande parede de um lado. Então, eles passaram ali pelo meio do Rio Jordão.
Eles passaram apressadamente, a gente vai ver, pelo meio do Rio Jordão, né? E enquanto eles passavam pelo meio do Rio Jordão, a Arca da Aliança, né? Os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pararam no meio do Rio Jordão, né? Então a gente lembra que na aula passada a gente viu que Deus havia mandado Josué separar 12 homens, né? Cada um de uma tribo, né? E agora a gente vai ver o que vai acontecer com esses 12 homens, né? Eu falei na aula passada que não ia entrar muito em detalhes sobre esses 12 homens, porque a gente ia falar hoje sobre eles, né? O que eles vão fazer? A gente vai ver hoje o que eles vão fazer, esses 12 homens, porque eles foram separados, né? Qual a utilidade deles? A gente vai ver o que eles vão fazer hoje, tá? Então, no versículo 1, né? Continua da onde a gente parou ali, eles andando ali no Rio Jordão, atravessando o Rio Jordão, né? E a Arca da Aliança ali no meio do Rio Jordão, com os sacerdotes segurando ela, né? Com o pé ali do sacerdote no meio do Rio Jordão. O Rio Jordão, né? Preso ali, né? Aquela correnteza que descia do Mar da Galileia, aquele montão desse lado deles, e do outro lado, né? Não se dava mais para ver, porque a correnteza descia para o Mar Morto. Então, eles estavam andando ali no Rio Jordão e vão terminar de passar o Rio Jordão, né? Mas os sacerdotes vão estar lá no meio do Rio Jordão com a arca. Então Deus vai falar com Josué, a gente vai ver. Então no versículo 1 diz assim, né? Todo mundo já passou o Rio Jordão, todo o povo, né? Todo o povo de Israel conseguiu atravessar o Rio Jordão, chegou do outro lado do rio, né? Então eis que todo mundo já chegou do outro lado do rio, só quem está dentro do rio ainda são os sacerdotes e a arca, né? A arca foi a primeira a passar e é a última a passar, porque o rio está aberto por causa da arca, né? A arca é a manifestação do poder de Deus, né? É como era a vara de Moisés. A gente lembra, né, que Moisés ergueu a vara em sentido ao mar, o mar se abriu, né? E ele depois ergueu a vara e o mar fechou. Então a vara era um sinal de poder de Deus ali. E assim é a arca, né? A arca é um sinal de poder de Deus. Então a arca aqui é como se fosse a vara de Moisés. Então a arca ali foi que abriu o mar, né? A manifestação do poder de Deus ali em si é aquela arca. E agora é ela que vai fechar também, né? Então ela continua ali dentro do Rio Jordão, ela tá ali no meio do Rio Jordão. Então Deus vai falar o que tem que fazer, né? Porque a arca vai ter que sair ali do meio do Rio Jordão. Mas ela não vai só simplesmente sair. Deus vai querer que seja erguido um memorial sobre aquilo que aconteceu, para que esse povo jamais se esqueça do que houve, né? Jamais se esqueça do Deus deles e do que o Deus deles faz, né? Para que eles não venham a adorar outros deuses, porque eles estão indo para uma outra terra agora. Então, porque assim, eles não vão conseguir expulsar todo mundo de uma vez, né? Então, eles vão expulsando aos pouquinhos ali as nações. A gente vai ver que Josué vai morrer, ainda vai ter muito lugar ainda para conquistar, né? A gente vai ver que Davi vai conquistar mais à frente, Salomão. Então, eles vão viver perto de nações pagãs, né? Então, havia esse problema deles discernirem quem é o Deus deles, né? Que o Deus deles é o único Deus, né? Não há outro Deus, né? Então, eles tinham que entender isso claramente, né? Então, agora, no versículo 1, Deus fala para Josué, né? Todos já atravessaram ali todo o povo. Então, Deus fala para Josué pegar os 12 homens lá, que ele tinha separado, né? Cada um de uma tribo, né? O que acontece? A gente vai ver agora, né? São 13 tribos, né? São 13 tribos. Se a gente for pensar em Efraim e Manassés, são 13 tribos, né? Com Levi, contando com Levi. Mas aqui, creio eu, sinceramente, que são 12 pedras conforme as 12 tribos que vão herdar. Porque o intuito de Deus é fazer esse povo entender que eles não teriam direito a terra nenhuma, eles não herdariam nada, eles estão herdando, né, porque Deus está conduzindo eles, Deus está colocando eles nessa terra, Deus está dando terra a eles, né, então é esse o intuito, né, então realmente creio eu que sejam 12 homens das 12 tribos realmente de Israel, né, sem contar os levitas, são as 12 tribos que vão herdar ali em Israel. Então aqui no versículo 3, agora Deus começa a falar o que é para fazer com esses 12 homens dessas 12 tribos. Então Deus fala para Josué fazer o quê? Mandar esses 12 homens que foram selecionados irem lá para o meio do Jordão que está aberto,
né? O Jordão continua aberto, porque a Arca da Aliança continua lá no meio do Jordão, né? A Arca da Aliança continua lá no meio do Jordão e os sacerdotes continuam lá no meio do Jordão com a arca. Então, antes do Rio Jordão se fechar, Deus fala para Josué chamar os 12 homens que ele separou das 12 tribos de Israel que vão herdar na terra de Canaã, né? Para que esses 12 homens vão até o meio do rio, ali onde a arca está, e peguem 12 pedras, né? Cada homem vai pegar uma pedra ali daquele rio que se abriu, ali no meio daquele lugar onde está a arca, né? Então diz assim no versículo 3, né? Josué chama os 12 homens, né? Gente, eu vou lendo assim de uma forma mais clara, tá? Mas vocês não vão encontrar uma tradução do jeito que eu leio. Uma vez perguntaram, mas vocês não vão encontrar. Então, diz assim no versículo 2 e 3, né? Deus vai, chama Josué e fala, ó, Josué, pega lá os 12 homens que você selecionou, que você separou, né? Um de cada tribo lá, e fala para eles o seguinte... Fala para eles irem lá no meio do Jordão, onde a arca ainda tá lá, né? O rio tá aberto, né? Fala para eles irem lá, aonde os sacerdotes estão parados com a arca, né? Onde eles estão lá com a arca. E de lá, daquele local ali, daquela região, eles peguem 12 pedras. Cada um vai pegar uma pedra, né? E então vai levar consigo uma pedra. Cada um desses homens vai ter a função de andar com essa pedra até eles pararem em um local, que a gente vai ver que é Gilgal. A gente vai falar muito sobre esse Gilgal também. E eu já vou explicar porque é um local muito importante. A gente vai ver muito no livro de Josué, vamos ver mais pra frente com Saul, né? Samuel. Então, Gilgal, a gente vai ouvir falar muito sobre esse local. E agora eles vão ter que pegar cada um uma pedra. E eles vão ter a incumbência de ficar andando com essa pedra até o local onde eles forem parar. O local onde eles forem montar o acampamento deles, que vai ser Gilgal, que a gente vai ver, né? Então, Deus diz isso, ó, pega esses 12 homens que você separou, né? E cada um desses homens vai entrar lá no rio que tá aberto, lá no meio onde os sacerdotes estão parados com a Arca da Aliança, e eles vão pegar cada um uma pedra, vai dar o total de 12 pedras, né? E eles vão andar com essa pedra até o local onde vocês vão se acampar. E lá onde vocês forem se acampar, vocês então vão criar um memorial com essas pedras, para vocês jamais se esquecerem do que eu fiz por vocês, abrindo o Rio Jordão, né? Amém, Claudete, a paz do Senhor Jesus, amém. O que acontece, gente? Aqui não é pedrinha não, né? Quando a gente pensar 12 homens, né? Gente, se fosse pedrinha pequena, ia só um, colocava na roupa e pronto, né? Gente, é pedra grande. Eles fizeram questão de pegar pedras enormes. Pedra que um homem fazia esforço para levar, né? Então, era esse tipo de pedra, né? Era uma pedra grande. Não vamos achar que é pedrinha, né? Um monte de pedrinha pequenininha, né? Não, era pedra grande. Eles pegavam pedra grandona para ter a força de um homem para levar aquela pedra. Então, era nesse intuito, né? Então, no versículo 4, né? Josué então foi e fez o que Deus falou, chamou os 12 homens, né, que ele já havia escolhido antes no capítulo anterior, né, um de cada tribo, conforme eu falei, né, que vão herdar lá em Canaã. Então ele disse lá para esses, exceto as 2 tribos que já herdaram, 2 tribos e meia que já herdaram do outro lado, né, mas eles também estão juntos, né, porque faz parte da herança o outro lado. Então aqui no versículo 5 é a herança extra, né, a gente já falou sobre isso, não fazia parte da promessa. Mas Deus aumentou a herança deles. Então, no versículo 5, né, diz que ele fez isso, pegou um de cada tribo e disse para eles isso, né? Falou, ó, vão lá, né, até a Arca do Senhor que tá lá no meio do Rio Jordão, o Rio Jordão ainda continua aberto, a Arca do Senhor tá lá, vai lá e cada um pega uma pedra para levar sobre o seu ombro, ou seja, uma pedra grande, uma pedra pesada, para levar sobre o seu ombro, né, segundo o número das tribos de Israel que vão herdar lá em Canaã, 12, né? Então, cada um representante de uma tribo ia sair com uma pedra grande nos ombros. Aí, no versículo 6, diz por que é isso, né? E fala, ó, para que isso, essas pedras, sejam uma memória para vocês do que Deus já fez. Seja uma memória para vocês, seja um sinal para vocês e seja um sinal para os que virão, para as próximas gerações, né? Toda vez que olharem para essas pedras que a gente vai colocar, né, amontoadas, né? Eles lembrem do que aconteceu, né? Então, a gente já vai falar sobre isso, né? Porque eles vão ter que deixar essas pedras, né, num lugar aberto,
É um local aberto, eles vão deixar essas pedras em um local aberto. Era um costume antigo eles criarem memoriais de grandes acontecimentos com pedras. A gente lembra que quando foi feita, né, a aliança entre Labão e Jacó, né? Lembra que Jacó fugiu de Labão, né? Então Labão perseguiu Jacó, queria matar Jacó, né? Então eles se encontraram, e Labão não matou Jacó porque Deus falou com Labão. O que eles fizeram? Eles fizeram uma aliança, né? E como que eles fizeram essa aliança? Qual que foi o sinal da aliança que eles fizeram? Eles colocaram um montão de pedras, né? Então aquele montão de pedras era o sinal da aliança deles, né? Era muito comum no Antigo Oriente, né? Eles fazerem memoriais de pedras, né? Essa época, gente, não é como hoje, né? Que você tem tanta facilidade de tanta coisa, né? Então eles faziam memoriais de pedras, né? Só que parece que havia um respeito ali, porque as pessoas vinham e não tiravam a pedra, né? A pedra ficava lá, aquele memorial continuava lá, né? Se fosse hoje, na nossa realidade, vinha alguém, tirava a pedra e levava embora, jogava a pedra para outro lugar, né? Mas parece que não, parece que nessa época havia um respeito, né? Entre as nações, entre os povos. Então eles viam um montante de pedras ali, eles respeitavam aquilo, né? Então havia essa educação, né? Que hoje a gente não observa, né? Mas tinha isso, parece que tinha isso, né? E é isso que vai acontecer aqui que Deus está falando, ó. Vocês vão pegar essas 12 pedras grandes e vocês vão criar um memorial com essas pedras, né? Vão criar um monumento, né? Vai ser um objeto ali com aquelas pedras, né? E toda vez que vocês passarem por aquela pedra, aquele montão de pedras, vocês vão lembrar o que eu fiz por vocês no Rio Jordão e o que eu fiz por vocês desde o Egito, tudo que eu já fiz por vocês e que vocês não eram para estar aqui em Canaã, né? Então vocês vão se lembrar disso. É nesse sentido, né? E assim seria as próximas gerações, de geração em geração. Então aquelas pedras continuariam ali, né? De alguma forma, creio eu, que eles teriam feito algum ajuntamento com betume, né? Um rejunte, alguma coisa para conectar uma pedra na outra ali, né? Normalmente eles faziam isso para criar uma liga ali, né? Se fazia assim, se construía assim muralhas, né? A gente vai falar sobre isso quando chegar lá na muralha de Jericó. Não era qualquer murinho, não. O murinho que a gente tem na nossa casa, não era, não. Então, no versículo 6, né? Josué fala isso, né? Que Deus havia falado, ó, isso daí, né? Essas pedras, né? A verdade é que elas vão ser um sinal para vocês. Porque quando os filhos de vocês no futuro perguntarem para vocês o que são essas pedras, esse montão de pedras aqui em Gilgal, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que eles vão chegar em Gilgal. Então, o que são essas pedras, né? Então, vocês vão dizer para eles, no versículo 7, Josué fala, então vocês vão dizer para os filhos de vocês, ó, essas pedras, na verdade, são pedras tiradas do Rio Jordão. São pedras tiradas porque Deus abriu o Rio Jordão para nós passarmos, né? E nós fomos lá e tiramos essas pedras lá do meio do Rio Jordão, né? Diante da arca do Senhor, né? E em passando a arca, né? Foram as águas do Jordão cortadas, né? Foram abertas as águas ali do Jordão. E estas pedras serão para sempre como memorial aos filhos de Israel, né? Então essa parte já ficou bem esclarecida, né? O povo antigamente respeitava o memorial dos outros, né? Deixava a pedra lá, né? A gente lembra que, inclusive, né? Por exemplo, o túmulo, né? O túmulo de Raquel, né? Jacó fez ali um memorial em cima, né? E fala que fica muito tempo depois daquele memorial, né? Fica durante muito tempo, né? Inclusive, há pouco tempo também tinha uma visitação para ir lá, né? Naquele local do túmulo, porque foi preservado, né? Lá há uma preservação, né? Então, eles preservam, eles veem ali um montante de pedras, assim, eles sabem que aquilo é memorial de alguma coisa, então eles respeitam, né? Então, aqui a gente já vê que não é assim, mas é assim lá, né? Era assim, pelo menos lá, né? Então, no versículo 8, né, diz assim, então os filhos de Israel fizeram o que Josué havia falado, né? Que Deus havia falado para Josué, então eles fizeram. E levantaram as 12 pedras lá do meio do Jordão. Pegaram lá as 12 pedras do meio do Jordão, como Deus tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Então eles vão andar com aquelas pedras até eles pararem, eles vão acampar. O que acontece? A gente vai ver que eles estão atravessando o Rio Jordão perto da Páscoa.
Já já vai ser Páscoa deles, né? A Páscoa deles é dia 14 do primeiro mês. Já já vai ser Páscoa. E eles estão atravessando o Rio Jordão perto da Páscoa, né? Então, eles vão acampar e vão ficar um tempo parados ali, né? Eles não vão direto para Jericó, para as muralhas. Não, vai ficar um tempinho acampados ali, a gente vai ver. Então, o que acontece é isso. A paz do Senhor Jesus para quem entrou, amém. Ô, Sueli, a paz. Eu vou pedir para você colocar, por favor, no mudo o seu microfone, que volta a minha voz aí. Obrigada. No versículo 8, então, diz, né? Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão. Então, eles foram lá, retiraram as 12 pedras, né? Como Deus havia dito para Josué fazer, né? Segundo o número das tribos de Israel que vão herdar lá em Canaã, né? Em Canaã e na herança já dada do outro lado do Jordão, né? Que é Gade, Ruben e meia tribo de Manassés, que a gente já falou. Mas ao total são 12 tribos, né? Então, aqui, né, continua. E levaram consigo essas pedras até chegarem ao lugar onde eles vão acampar, até chegar ao lugar onde eles vão dormir e ficar, que vai ser Gilgal, que a gente vai ver. Então, no versículo 9 diz, né? Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. No versículo 9, não há nenhuma ordem de Deus sobre isso, né? Então, parece que é um ato mesmo de Josué. Josué quis fazer isso voluntariamente. Então, Josué faz o que agora também? Ele levanta 12 pedras também, mas não para levar, porque ele já está levando 12 como memorial, né? Ele levanta 12 para pôr dentro do Rio Jordão, né? Lá no lugar onde a arca ficou. Então, ele vai levantar um memorial lá onde a arca ficou de 12 pedras, representando que ali passou Israel, né? Então, ele vai fazer isso agora. Então, no versículo 9 diz isso. Então, levantou Josué também 12 pedras, lá no meio do Rio Jordão, né? O Rio Jordão ainda aberto ali, a arca ali no meio. E ele foi lá e colocou 12 pedras ali no meio também, né? No lugar em que eles estavam parados, os sacerdotes com a arca. Onde os pés dos sacerdotes estavam, né? E ali estão até o dia de hoje, né? Quando diz assim, até o dia de hoje, é o dia de quem adaptou, né? A gente lembra que assim, mais pra frente, né? Tem algumas alterações escritas, já expliquei sobre isso, né? A gente vai ver, por exemplo, Esdras vai fazer algumas alterações, né? Alguns sacerdotes depois, né? Eles vêm e escrevem um pouquinho, né? Samuel, provavelmente, né? Então, como eles ensinavam sobre a lei, o que acontece? Quando eles vão ensinar sobre a lei depois, fica muito mais fácil se eles esclarecerem realmente o novo lugar onde está, né? Ou que está até lá, até hoje, né? Até hoje, pelo que eu sei, está lá, né? Não foi tirada, a pedra continua lá, ninguém te arrancou de lá aquela pedra. Então é nesse sentido, tá? Assim como eu já falei sobre Ur dos Caldeus, né? Eu já falei que Ur dos Caldeus, na verdade, não era dos caldeus quando Abraão saiu de lá, né? Era só Ur, né? Os caldeus vão tomar a Ur só depois, lá, quando for Nabucodonosor, né? Que Nabucodonosor é caldeu. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas a pessoa que foi ensinando o povo de Israel, né? Já era uma geração futura, então já havia acontecido esse evento dos caldeus tomarem Ur. Então a pessoa vai falar, a pessoa não vai saber mais que Ur que é, né? Ah, que Ur que é? Não, é a Ur que hoje é dos caldeus, né? O que os caldeus tomaram lá, ela, de lá que Abraão saiu, né? Mas não era dos caldeus quando Abraão saiu. Então é nesse sentido, sempre tem esse acréscimo na Bíblia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então aqui no versículo 10 continua, né? Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Agora entra a parte de Moisés que eu havia falado na aula passada. Parece que Deus havia falado para Moisés sobre essa passagem no Jordão. Parece que Moisés recebeu algumas orientações de Deus de que isso ia acontecer. Parece que Moisés sabia disso e falou para Josué algo sobre isso, né? Então, parece que assim, Deus falou com Josué. A gente viu que é claro isso, Deus fala com Josué. Mas parece que também muita orientação sobre essa passagem também Josué recebeu de Moisés, que Deus havia falado com Moisés. Mas Deus também fala com Josué, né? Então, no versículo 11, continua, né?
Ah, não, deixa eu terminar de ler aqui o versículo 10, que eu não li ele tudo. Diz assim: porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, havia ordenado que Josué falasse ao povo. Então, o povo se apressou e passou, né? Então, o povo andou rápido, não foi fazendo pose e olhando o mar, né? Tentando achar peixe, não. Eles foram rápidos, né? Hoje em dia, eu tô dando risada que agora eu lembro. Esses dias eu fui andar, não tinha trânsito nenhum, dava para você andar tranquilamente. O povo parava o carro porque tinha um policial do outro lado e o policial tava parando um menino, sei lá. E o povo parava para ficar olhando e ficou um trânsito que o povo parava para ficar olhando. E aqui não, eles não fizeram isso, eles não pararam para ficar olhando o rio aberto. Eles foram rápido, né? Não foram curiosos. A curiosidade matou o gato, né? Vai ser curioso, aí o rio vem e te afoga, né? Então, não. Vou embora rápido, né? Então, no versículo 11, continua. Peraí, gente, que eu... Aqui, faltou. Versículo 11 continua. Então, eles foram e passaram o Rio Jordão, todo o povo atravessou o Rio Jordão lá. Então, a Arca do Senhor, né, também passou. Então, a Arca da Aliança, né, foi a primeira a entrar no rio, foi a primeira a passar e foi a última a sair, né? Porque era ela a condição do rio estar aberto, né? Ela era a manifestação do poder de Deus, né? Ela era ali o símbolo do poder de Deus, né? Então agora ela vai sair, todo mundo já saiu, não resta mais ninguém, só sobrou no meio do Rio Jordão ali, só os sacerdotes e a arca. Então agora eles vão sair ali, né? Então eles saíram na frente de todo mundo estava vendo os sacerdotes saírem, eles levaram a arca, foram indo, né? Então aqui diz, tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Então aqui no versículo 12, no versículo 13, Moisés está dando uma informação que ele havia esquecido. Moisés não, Josué. Até eu lembrar que é Josué, agora vai demorar um pouquinho. Mas Josué, ele deu uma informação aqui que ele havia esquecido de falar antes, né? Porque o povo já passou. Mas agora ele vai falar o quê? Gente, lembra que Ruben, Gade e meia tribo de Manassés ficaram lá do outro lado do Jordão? Eles conquistaram terras lá do outro lado, né? E Deus deu para eles por herança aquele lado. Mas há uma condição para Deus não tirar deles aquela herança extra do outro lado. É eles virem adiante até Canaã e guerrearem junto com seus irmãos até que a última tribo se estabeleça, até que a última tribo pouse, né? Então, agora, Josué vai falar que eles estão fazendo isso. Ele vai dizer que eles cumpriram com a palavra deles, né? Porque a gente lembra que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés falaram, não, eu vou fazer, eu vou junto, a gente vai guerrear, não vou deixar meus irmãos, né? Só que eu quero ficar nessa terra. Então, falou que tudo bem. Então, agora a gente vai ver que realmente eles vão. E a gente lembra também quando foi a aula, eu falei para vocês, porque eles se comprometeram a ir à frente, né? Porque a posição deles não era essa, né? A gente lembra que havia uma posição de marcha, lembra? A gente estudou isso em Números, né? No livro de Números, Deus fala qual é a posição de marcha, né? A mesma posição do acampamento, os arraiais ali em torno do tabernáculo, é a posição de marcha. Então, toda vez que eles forem andar, eles têm que seguir aquela marcha, né? Mas Ruben, Gade e essa tribo de Manassés, né, a meia tribo de Manassés, eles não vão seguir mais essa ordem da marcha, porque eles se comprometeram, né, para Moisés e para Josué, que agora, como eles já têm a herança deles, eles vão à frente dos irmãos deles, né? Então eles vão à frente para dar a vida deles, né? Para não fazer corpo mole, né? Nesse sentido, não, eu não tô indo atrás para não lutar porque eu já tenho a minha terra. Não, eu vou na frente, né? Porque eu quero que eles conquistem a terra deles também. E agora Josué vai falar isso, ó, eles também fizeram isso, viu? Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés cumpriram o que eles falaram. Mas eu já havia dito para vocês o que acontece. A gente lembra que teve um segundo censo, né? Teve um primeiro censo no início do livro de Números, né? E esse primeiro censo, a gente lembra que do primeiro censo dos israelitas, todo mundo morreu no deserto, né? Exceto Josué e Caleb. Então, teve um segundo censo, a gente lembra, né? Um segundo censo que só era contado ali do primeiro censo, Josué e Caleb. O restante era tudo gente nova que nasceu no deserto, né? Ou que veio do Egito e depois criou idade ali para entrar no censo. Então, o que acontece? Aqui, né? A gente lembra
A paz o assolua, amém. A gente lembra que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Manassés, juntas, eu não vou lembrar o número exato, gente, mas que eu me recorde, eram mais de 100 mil, tá? Então era muita gente, vai, pelo menos mais de 80 mil os três juntos eram, né? Mais de 80 mil as três tribos juntas, né? Mas aqui só tá meia tribo de Manassés, né? Então seria um pouco menos, porque é meia tribo de Manassés. E a gente vai ver que agora vão atravessar das duas tribos e meia só 40 mil homens, né? A gente já falou sobre isso também, eu falei sobre isso em números, né? Números, e em Deuteronômio também eu falei sobre isso. Então, agora, quando eles forem atravessar, não são todos os homens que vão atravessar, né? Então, alguns homens ficaram lá, do outro lado do Jordão, para não deixar a terra sozinha, né? Para não deixar a terra só com mulher, com criança e com gado, senão vão ser saqueados, né? Senão vão ser pegos, né? Então, ficaram alguns homens lá. E, na verdade, ficaram mais da metade lá. Vai vir muito menos, né? Não vem metade, vem bem menos da metade dos que ficaram. Se veio 40 mil, ficou muito mais lá do que 40 mil. Então, a gente já falou sobre isso também. Então, agora Josué vai falar, não, eles cumpriram o que eles prometeram, né? A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, eles foram à frente de todo Israel, como eles prometeram que eles iam fazer, né? E vieram com 40 mil homens, né? As duas tribos e meia disponibilizaram 40 mil homens aqui de guerra para ajudar a gente a entrar nas nossas terras, né? E o restante dos homens ficaram lá na terra para construir a cidade, né? Para ajudar ali, né? Então ele vai dizer isso agora, Josué. Então no versículo 12 ele fala sobre isso e no versículo 13 ele diz assim: então passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, que são as duas tribos e meia que já herdaram lá do outro lado do Jordão, né? Então eles passaram porque eles prometeram que iam ajudar os irmãos a herdar também. Então eles vão passar também. E passaram como? Na frente, né? Para não fazer corpo mole indo lá atrás ou no meio onde eles deveriam estar na marcha, né? Mas não, eles foram à frente porque eles querem que os irmãos dele também herdem, né? Também peguem a herança. Então aqui Josué fala isso, e eles foram na frente, né? Foram de peito, né? Ali para herdar a terra, como Moisés havia dito que eles fariam. Então, no versículo 13, ele fala sobre o número. Foram uns 40 mil homens de guerra, né? Então, não é o número exato, mas foi cerca de uns 40 mil homens de guerra armados, né? E passaram diante do Senhor para a batalha, né? Lá para os lados de Jericó, né? Então, mais da metade dessas duas tribos e meia ficou, né? Do censo, né? A gente lembra que o censo era só homem, né? E de uma determinada idade. Então, mais da metade ficou lá na herança já dada, né? Mas esses quase 40 mil foram lá para ajudar os irmãos a conquistarem Canaã. Então, no versículo 14, agora, né, vai voltar para o evento, né? Josué havia esquecido de falar sobre essa informação, que eles cumpriram o que prometeram, né? O que falaram que ia fazer. Vou colocar só meu celular para carregar, senão vai desligar. Então, eles cumpriram o que eles falaram que iam fazer. Então, agora no versículo 14, voltou para o evento da abertura do Rio Jordão, né? Então, aqui no versículo 14 diz, né, que naquele dia, Deus engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. E então, aquele povo respeitou Josué todos os dias da vida dele, como haviam respeitado Moisés. Então eles entenderam que aquele homem era com Deus. Então ninguém mexia com Josué. Eles disseram, não, esse homem é com Deus, né? Então eles respeitaram, ouviram Josué. E a gente vai ver realmente que não teve problema, né? Durante a vida de Josué foi tranquilo, o povo obedecia. O problema é quando Josué morre, né? Quando Josué morre, a gente vai ver que o negócio começa a entortar, né? Aí por isso que Deus começa a levantar ali juízes, né? Então no versículo 15 diz, né? Disse então o Senhor para Josué, né? Ó, Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então agora Josué voltou para a questão. Voltou para qual momento? O rio tá aberto, todo mundo passou, a arca tá lá no meio e os sacerdotes estão lá no meio do rio aberto. Então agora Deus fala para Josué, Josué,
já pegou as 12 pedras, você já colocou 12 pedras lá dentro do rio, né? Então agora fala para os sacerdotes saírem do rio, fala para eles virem para cá, né? Para esse lado aqui do Rio Jordão, para o lado de Canaã. Então Josué vai e manda ali, fala para os sacerdotes subirem o rio, né? Começam a subir ali o rio para ir para o outro lado onde o povo tá. Então no versículo 18 diz: então, ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, assim que eles colocaram... Raquel, coloca, por favor, seu microfone no mudo. Obrigada. Aí no versículo 18 diz: ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, assim que eles colocaram os pés dele na terra seca, fora do rio, né? O rio voltou. Então, olha que extraordinário, gente. E o povo todo vendo, porque é isso que tá falando aqui, né? O povo todo tava, não tava ninguém olhando para o céu, não tava ninguém olhando para outro lugar, né? Não, tava todo o povo olhando para a Arca da Aliança e para os sacerdotes. Então, eles começaram a sair do rio e todo o povo olhando. Então, eles saíram do rio assim que eles colocaram o pé fora do rio, na terra seca, fora do rio. O rio voltou para o seu fluxo normal e veio aquela correnteza forte e o rio transbordava de novo, né? E aquela correnteza que levava, se você tentasse nadar ali, você era levado para o Mar Morto, né? Então era nesse sentido. Então aqui diz isso, que então, de repente, quando eles pisaram ali, fora do Rio Jordão, na terra seca, o Rio Jordão voltou ao seu fluxo normal. E as águas corriam como antes, né? Sobre todas as suas ribanceiras. Então ele voltou como antes, aquela cheia da água transbordar e aquela correnteza. Então ele voltou como estava antes, né? E todo o povo vendo aquilo, né? Então no versículo 19 diz: subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês. Então a gente lembra que no ano 40, né, morreram Miriam no começo do ano, né? Arão morreu depois de Miriam, né? Alguns poucos meses depois de Miriam. E Moisés morreu no final do ano, né? A gente lembra que ele morreu ali no finalzinho do ano. Eles ficaram 30 dias de luto da morte de Moisés e agora eles atravessaram o Rio Jordão no dia 10 do primeiro mês. E no dia 14 desse primeiro mês é a Páscoa. Então eles atravessaram muito perto da Páscoa. E a gente vai ver que agora eles vão acampar em Gilgal, eles vão parar num local, né, onde eles vão dar para aquele local o nome de Gilgal, a gente vai ver isso na próxima aula, né, vai ser dado àquele lugar o nome de Gilgal, e eles vão ficar nesse lugar muito tempo, né, porque ali vai ser um local de estratégias, né, vai ser um centro do exército de Josué. Então, ali eles armam, né, as estratégias, ali são as reuniões. Então, ali é um centro do exército de Josué, ali Gilgal. Então, a gente vai ouvir falar muito sobre Gilgal. Então, no versículo 19, mas a gente vai ver que esse nome vai ser dado, né, na próxima aula, tá? Mas eu vou falar sobre isso na próxima aula, porque tem uma outra Gilgal também, que Moisés falou em Deuteronômio, né? Eu não lembro qual passagem de Deuteronômio que é. Mas Moisés falou sobre ela em Deuteronômio. Só que não é a mesma Gilgal, é outra. E eu vou provar isso na aula que vem, tá? Eu mostro no mapinha tudo, mas agora não. Agora eu não vou me apegar a isso pra gente focar também em terminar aqui a saída do Jordão, tá bom? Então no versículo 19 diz, então eles subiram, né, do Jordão ali, no dia 10 do primeiro mês, pertinho da Páscoa, dia 14 já é a Páscoa, né? E acamparam-se em Gilgal. A gente vai ver que esse nome vai ser dado no próximo capítulo. E Deus vai explicar por que esse nome. A gente vai estudar isso no próximo capítulo e eu vou explicar também, eu vou falar sobre isso, tá? Então, onde ficava Gilgal? Aqui fala, do lado oriental de Jericó, ou seja, do lado leste de Jericó. Então, ficava para onde Gilgal? Perto do Rio Jordão, né? Eles vão invadir Jericó. Então, eles não vão acampar ali em Jericó, né? Então, eles estão acampados ali entre o Rio Jordão e Jericó. Então, eles estão acampados nesse lugar que vai receber o nome de Gilgal. A gente vai ver na próxima aula, né? Por que Deus vai colocar esse nome de Gilgal, né? A gente vai entender na próxima aula, tá? Mas vai ser um lugar muito importante. Vai ser um centro do exército de Josué, né? Esse local Gilgal. E a gente vai ver sobre esse local mais pra frente, né? Com Saul, com Samuel. Então é um local bem interessante que a gente vai falar mais pra frente. E em Gilgal foi a primeira Páscoa que eles celebraram quando eles entraram em Canaã. Ah, gente, sabe o que acontece em Gilgal também? Que legal!
o maná para de descer. Agora não vai ter mais maná descendo dos céus. Não tem mais. Porque agora eles chegaram a uma terra tão boa que eles vão comer os frutos dessa terra. Eles vão começar a se alimentar de todos os frutos que tem nessa terra e não vai mais descer o maná dos céus. E isso tudo em Gilgal. Gilgal é muito importante, né? A gente vai falar bastante sobre Gilgal. Então, no versículo 20, né, continua. Então, eles chegaram, acamparam nesse lugar, que vai ser dado o nome de Gilgal, a gente vai ver na próxima aula por quê, né? E lá, nesse lugar onde eles vão se acampar, né, eles colocaram as 12 pedras, né? Então, nesse lugar, em Gilgal, foi levantada ali as 12 pedras certinho, né? Então, ali ficou o memorial. O memorial de que Deus abriu o Rio Jordão estava em Gilgal. Então, ficou em Gilgal, que foi o primeiro acampamento deles, em um lugar tão importante na Bíblia, né? E no versículo 21, então, continua. E disse aos filhos de Israel, né? Mais uma vez ele fala qual é o intuito daquelas pedras estarem ali, né? Então, provavelmente, eles não devem ter jogado uma pedra em cima da outra, né? Porque ia acabar rolando ali e tal. Eles devem ter colocado betume, né? A gente lembra que o betume era usado como rejunte também, né? Eles devem ter usado um rejunte ali para fixar uma pedra na outra, né? Então, agora, Josué vai falar, né, ali para o povo de Israel, olha, quando no futuro, né, os filhos de vocês perguntarem o que são essas pedras, né, vocês vão dizer para os filhos de vocês que essas pedras significam que Israel passou pelo Rio Jordão e não molhou a sua sandália. Atravessou o Rio Jordão de sandálias secas. Uau, né? Então, no versículo 23 continua. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês. O rio secou diante de vocês. O rio se abriu diante de vocês. Deus fez isso. Deus fez o rio mudar de lugar para vocês passarem ali. Deus mudou a rota do rio para vocês passarem ali. E é isso que significa essas pedras, para vocês jamais esquecerem do que Deus já fez por vocês. Então aqui diz, e Deus fez isso, segurou as águas do Rio Jordão até que vocês passassem. Como Deus também fez lá no Mar Vermelho, que ele secou perante nós, até que nós atravessássemos aquele mar. Da mesma forma, ele fez assim no Rio Jordão. E isso é para a gente não esquecer o que Deus já fez por nós. E quem é Deus. E que ele é o nosso Deus. Nós temos o melhor Deus, a gente não precisa de outro. Né? É nesse sentido. Mas infelizmente Israel vai pecar e vai adorar outros deuses, né? Mas o sentido é esse. Para que vocês saibam que a gente não precisa de mais nenhum outro Deus. Nosso Deus não precisa de ajuda. Ele é o criador de tudo, dono de tudo, e ele muda a rota do mar para a gente passar. Ele muda, desvia a correnteza do rio para a gente passar, né? E é nesse sentido. Que extraordinário, né? Então, no versículo 24, finaliza esse capítulo. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que eles temam a Deus, o Deus de vocês, todos os dias da vida deles. Então, não é só para vocês lembrarem, mas é para que todas as nações vejam como Deus de vocês é forte e que não há nenhum outro Deus que se iguale a ele, né? O grande eu sou, né? Não tem nenhum outro. Né? Amém, glória a Deus. Então, gente, a gente vai finalizar aqui hoje a aula. Na próxima aula, a gente vai ver que legal, que extraordinário, vai começar o preparativo para eles entrarem lá em Jericó. Eu já vou ler, Bia, só um instante. Então, eles vão começar o preparativo para eles entrarem lá em Jericó, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver que Josué vai encontrar um anjo. A gente vai falar sobre esse anjo. Que extraordinário, né? Quando ele encontra esse anjo já vem com uma espada ali, né? Em sinal de guerra. E a gente vai falar sobre isso. Eles vão se circuncidar na próxima aula, né? E no capítulo 6, a gente vai falar sobre a conquista de Jericó. Que extraordinário, gente. Que extraordinário. Que extraordinário. Quando a gente para pensar, né? Qual que era a condição da Raabe? Raabe tinha que pendurar na janela dela um fio escarlata, né? Um fio de escarlata.
Mas a janela dessa mulher estava pendurada no muro. A janela dessa mulher estava pendurada na muralha de Jericó. E a muralha de Jericó vai cair. A casa dessa mulher ficava na muralha de Jericó. O sinal que os espias falaram que ela deveria deixar estava na muralha de Jericó, né? Porque a muralha caindo, cairia a janela que ela tinha sobre a muralha e estava com fio escarlata, né? E a muralha vai cair. E a casa de Raabe não vai cair. O fio escarlata vai ficar ali. E eles irão e pegarão a Raabe. É extraordinário, gente. Uau, né? Então Deus vai destruir toda a muralha, mas a da Raabe vai estar intacta ali com aquele fio escarlata em cima da muralha, né? Incrível, extraordinário, né? Então, amém, gente. Então a gente vai finalizar aqui a aula hoje, tá? Deixa eu ver o que a Bia perguntou aqui. Deixa eu tentar abrir aqui o Meet, que a Bia fez alguma pergunta. A Bia tá perguntando se eles ficaram todo esse tempo com maná e codornizes. Ficaram 40 anos, Bia, sendo alimentados com maná e codornizes durante todo o período de deserto. E a coluna de fogo e de nuvem também somem, viu? Durante esse tempo todo no deserto também, os 40 anos a coluna de nuvem e de fogo também fica com eles, né? Ela só vai sumir quando eles realmente chegarem, né? Quando eles conquistarem Canaã, a coluna de nuvem de fogo some. Quando eles chegam em Canaã, some a coluna de nuvem de fogo também, né? Assim como o maná também some, né? Então, eles chegarem em Canaã já não tem mais, né? Nem a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo, nem o maná, nem as codornizes, porque agora eles são alimentados pela terra que Deus deu a eles, né? Então, agora eles comem, a gente vai ver isso na próxima aula. Eles vão comer dos frutos daquela terra, são muito bons os frutos, então eles já não vão mais receber o maná dos céus, né? Mas eles ficaram 40 anos sendo alimentados pelo maná. E ficaram 40 anos sendo alimentados pelas codornizes, né? À tarde. E 40 anos com a nuvem, né? A coluna de nuvem, a coluna de fogo, né? Ali sobre o tabernáculo, né? E também guiando eles, né? Mas depois, quando eles entram ali em Canaã, não. Eles não são mais guiados pela coluna de nuvem. A coluna de nuvem também não fica mais sobre o tabernáculo, né? A gente vai ver que vai ser construído o tabernáculo ali. A princípio vai ficar em Siló, né? Mas a coluna de nuvem não vai estar mais lá, né? Então, não tem mais isso. O único momento que não havia mais coluna de nuvem, coluna de fogo, durante o deserto, houve um momento que não havia mais, que Deus tirou a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Foi depois do bezerro de ouro. Então, quando houve aquele problema do bezerro de ouro, Deus retirou a presença dele de Israel. E saiu a coluna de nuvem e coluna de fogo por conta do bezerro de ouro, né? Aí, por conta disso, a gente lembra que Moisés pegava a tenda dele pessoal e montava bem longe do arraial. E quando ele ia na tenda dele bem longe do arraial e clamava a Deus, Deus voltava como coluna de nuvem para falar com ele, né? Mas só naquele momento. Mas a coluna de nuvem e a coluna de fogo tinham sumido, né? Porque eles haviam pecado, né? Contra o anjo do Senhor que carregava o nome do Senhor, que era Jesus Cristo, né? Que a gente já falou, que estava ali, né? Levando eles, né? Guiando eles, né? Representado por aquela coluna de nuvem e coluna de fogo, né? E eles pecaram contra Deus. Foi esse o único momento ali, durante os 40 anos no deserto, o único momento em que eles não tiveram a presença da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Foi por causa do pecado deles, do bezerro de ouro, que a gente chegou a falar também, né, em Êxodo sobre isso. E eles ficaram, isso custou para eles um retardamento. Eles não tinham que ficar tanto tempo no Monte Sinai, não. Era uma coisa rápida. Eles iam chegar na terra de Canaã, no máximo uns 4 meses, 5 meses. Era coisa rápida. E eles ficaram no Monte Sinai quase 1 ano por causa do bezerro de ouro que eles criaram, que eles montaram, né? Porque Deus se afastou deles por meses, né? A gente lembra como que Moisés ficou, né? Por causa do afastamento ali, né? Então, foi esse o único momento. Mas, durante os 40 anos do deserto ali, a coluna de nuvem, a coluna de fogo estava ali, o maná descia dos céus, as codornizes, né? Só essa exceção mesmo, que a coluna de nuvem e a coluna de fogo foram embora, porque a presença do Senhor foi embora, e Deus falou que ia enviar um anjo inferior para ficar ali com eles, né? E Moisés falou, não, Senhor, se o Senhor não vier conosco, eu não saio daqui. Eu prefiro perder minha promessa a perder a tua presença, né? Então, a gente falou sobre isso, tá bom? Então, agora, gente, o maná vai parar de descer dos céus, as codornizes vão parar, e a coluna de nuvem, a coluna de fogo vai parar também, tá? Então,
extraordinário. A gente vai começar a ver coisas extraordinárias no livro de Josué, muito legal. E a gente vai começar a ver ali sobre a conquista de Jericó. A gente vai ver que incrível que foi a conquista de Jericó, né? Mas junto com a conquista já vem o pecado. A gente já vai ver que eles vão conquistar Jericó, mas já vai ter alguém pecando. Alguém já vai pecar ali, já vai ficar de olho grande ali, já vai, infelizmente, já vai acontecer algo ali, tá bom? Então, amém, gente. Eu vou então desconectar o Facebook, o Instagram, tá? Se alguém tiver alguma dúvida no Facebook, no Instagram, é só deixar no vídeo, eu esclareço na próxima aula, tá? Amanhã a gente não tem aula, eu vou ter um compromisso, eu não vou conseguir dar aula amanhã. A próxima aula vai ser na quinta-feira, tá bom? Eu vou ver se eu consigo dar na quarta, mas eu não garanto. Talvez seja na quinta-feira a próxima aula, tá bom? Amém. E na sexta a gente vai ver as muralhas aí de Jericó, da hora, muito legal. Amém, tá bom, gente? Então Deus abençoe a todos, tá bom? Um bom descanso e até a próxima aula com a graça de Deus. Amém, amém.